Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Eu sou a Mia Couda, sou psicanalista, sou escritora e hoje eu estou tendo assim, uma oportunidade incrível de conversar, de bater um papo com uma pessoa que é autoridade no tema transcomunicação instrumental, que é a nossa querida pesquisadora cientista Sônia Rinaldi. Olá, Sônia, que prazer! Obrigada, Mia, pelo convite. Olá a todos. E estamos aqui. Vamos conversar sobre o que você quiser. Vamos tirar muitas dúvidas, Sônia, porque assim, eu acho que a grande maioria, né, temos muitas questões, muitas perguntas, muita curiosidade, muita vontade de saber mais sobre a transcomunicação. Que assim, pessoal, eu vou conversar com a Sônia como uma leiga no assunto, para que a gente possa, assim, tirar dúvidas do dia a dia mesmo. Para começar, eu penso assim, que a transcomunicação instrumental é uma forma que a gente tem de falar com outras consciências que já desencarnaram, mas, assim, pelo que eu já estudei da Sônia, também consciências que não são humanas. Mas como que é isso, Sônia? Você consegue estabelecer uma comunicação com seres humanos que desencarnaram e com seres que também não são humanos, é isso? É isso, só que não sou eu, né? A gente tem que corrigir as posições aí. Na verdade, digamos, isso é uma comunicação técnica, né? Conforme você disse, se refere à comunicação entre o nosso plano existencial e outros planos dimensionais diversos, não só o mundo dos falecidos, vamos dizer assim, através de tecnologia, sendo que, na verdade, é importante entender que 98% é feito pelo outro lado. A tecnologia é deles, o acesso é deles, a decisão de fazer ou de não fazer, ou como fazer, é deles. Então, digamos, invertendo um pouquinho a sua pergunta, quer dizer, não sou eu que, na verdade, faço a comunicação. Eu vou dizer assim, eu abro o canal. E é claro que depois de mais de 35 anos, né, nesse dia a dia com eles, é claro que já deu para estabelecer uma comunicação bem forte, vamos dizer assim, em que a gente está tentando progredir com os avanços que eles fazem, tentando progredir aqui do nosso lado, para que mais e mais pessoas possam saber da realidade do pós-morte, ou seja, que a vida não termina aqui, né? Ela continua, e sim, não são apenas humanos que fazem parte, porque, na verdade, a gente observa que essa capacidade que eles vêm desenvolvendo de fazer a conexão da consciência deles, ou espírito, conosco, pode alcançar diferentes níveis de consciência, tanto de humano, digamos, a nossa faixa de frequência de humanos encarnados, como os desencarnados, e também seres com maior evolução, que eventualmente foram humanos há alguns milênios, ou que nunca foram, tanto faz, e também em consciências um pouco menores, como seria o caso dos animais. Tudo isso eu tenho muito documentado nas nossas quase 200 publicações, né, com todos os casos documentados e registrados, de forma que não é, digamos, uma conversa, não é uma explicação, não é uma teoria. Na verdade, isso tudo está na prática, em vídeos e áudios, nas nossas publicações. Uhum. A transcomunicação, sim, o que eu já li, né? Já li livro seu, já acompanhei alguns vídeos, algumas entrevistas que você já deu. Eu cheguei ao seu nome, Sônia Rinaldi, assistindo uma palestra do professor Hélio Couto, que ele falava muito a respeito disso, dessas consciências, desses planos, dessas dimensões. E aí que eu comecei a pesquisar, e aí o professor Hélio Couto cita, né, o seu nome
como uma referência nessa área. E aí comecei a pesquisar qual que é o trabalho da Sônia. Então, assim, a comunicação é estabelecida do outro plano para cá, né? Isso. Não é você que liga para eles, né? Eles Exatamente. estabelecem uma comunicação e essa comunicação ela é feita através de alguns recursos, né? Você utiliza Eletrônico. iluminação, como que é? Então, a comunicação em si, os recursos técnicos que valem de fato estão do outro lado, e aqui a gente tem que oferecer algum tipo de material para que eles possam trabalhar em cima, como luz, por exemplo, é uma coisa que eles usam bastante para transformar uma coisa em outra, em diferentes fenômenos, e tem usado também vapor de água, né? Mas já usei antes disso mil tipos de recursos, tipo desde parede até plástico bolha, tecidos, papéis, pessoas, enfim, qualquer coisa que a gente coloque diante da câmera esteja nessa comunicação, eles são capazes de corresponder, né? Então, é assim que digamos que, mas então toda a tecnologia mesmo, na verdade, está do outro lado. São eles que interferem na nossa realidade, não é o contrário, né? Como dizia Chico Xavier, ainda o telefone toca de lá para cá. Pode ser que num futuro longínquo, porque eu tenho certeza que a curto prazo não vai acontecer, pelo óbvio motivo de que a humanidade está despreparada, então não adianta, é possível, sim, que do lado nosso desenvolvam-se aparelhos e coisas que venham a facilitar. Agora, até mesmo fazer a conexão, eu ainda ponho minhas dúvidas, porque o ser humano está muito aquém de poder ter esse trunfo, essa benesse nas mãos, né? Porque com certeza seria mal utilizado. Então, né, nós temos que andar no passo que a espiritualidade determinar. Então, assim, não adianta. Assim, a gente não pode definir, né, o que o outro lado pode fazer, não pode fazer, porque a gente não tem nem essa capacidade de imaginar até onde eles podem chegar, a inteligência, a consciência, o avanço que eles têm. Mas não adiantaria, por exemplo, eu, uma pessoa leiga, tentar fazer um contato. Eu poderia dar os recursos para eles, como você falou, a iluminação, o vapor, todas as técnicas, mas é preciso que eles tenham uma disponibilidade de tentar a comunicação comigo, né? Sim, é exatamente isso. Porém, é importante saber que, na verdade, eles têm interesse em expandir a comunicação conosco. Só que, exatamente como você falou, só que, digamos, vamos supor, se você se predispõe, obviamente eles têm acesso à sua ficha histórica de todas as suas vidas anteriores e vão saber exatamente em que ponto que você está, qual é o grau da sua determinação, da sua boa vontade, da sua coragem, enfim, tudo isso obviamente é avaliado, né? E se você já estava na lista, porque eu não acredito que nada seja novo para eles, né? Se você já estava na lista e de repente falar, eu vou tentar gravar. Na verdade, eles só estavam esperando. Então, a coisa começa a se desenrolar. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que algumas fizeram cursos comigo e tal, e estão fazendo, estão conseguindo imagens interessantes que têm a ver com as mesmas que eu também registro, então quer dizer que está vindo da mesma origem. Então, eles têm interesse, só que não é tipo, como você disse, a partir do, eu quero, porque o eu quero é uma coisa assim que, é lógico que é uma coisa de muita responsabilidade que num primeiro momento a pessoa às vezes não avalia, mas claro que está dentro dela, essas definições todas, se ela vai fazer carreira, é só ela começar, porque já estava previsto isso. Quer dizer, não é embora muitas vezes a gente acha que a gente decide as coisas, né? Amanhã eu vou começar a gravar. Eu decidi.
Não é bem assim, a coisa já está estabelecida faz bastante tempo, né? E o outro lado tem um controle muito grande sobre tudo que interessa para eles para desenvolver essa parte que é a parte deles, digamos, desse grupo espiritual, que obviamente tem outros grupos com outras tarefas, mas a desse grupo especificamente é estabelecer a comunicação e melhorar a comunicação conosco. Então, dentro disso, eles sabem exatamente onde eles estão pisando e quem realmente vai dar continuidade, quem é pessoa séria, que merece a confiança deles, e aí a coisa vai. Uhum. É porque assim, Sônia, eu lembrando o pessoal que está assistindo, quem for assistir depois esse vídeo, eu me coloco aqui numa posição realmente de aprendiz. Eu quero entender o que é a transcomunicação instrumental, por que ela existe, como que ela pode nos ajudar, né? É um anseio, uma vontade de querer saber mais, assim como as pessoas que estão nos assistindo, tudo com muito respeito. Eu sei, eu entendo que a transcomunicação instrumental ela traz um conforto muito grande para pessoas que perderam entes queridos, né? Para aqueles que sentem saudade, que gostariam de ter novamente algum tipo de contato com pessoas especiais que agora estão em outra dimensão, né? Mas que a gente, a partir do momento que se interessa em saber um pouco mais sobre transcomunicação instrumental, já está assim, subentendido que nós, eu vou usar a palavra aceitar, não sei se essa seria correta, que existe vida após a finitude aqui do plano terreno, né? Que a nossa consciência ela segue vivendo. Ela talvez não esteja usando as palavras certas, mas estou tentando chegar a uma pergunta. A gente não morre. A nossa consciência, a nossa mente, a nossa história de vida, os nossos aprendizados, tudo que nós passamos, os nossos afetos, né? As pessoas que a gente ama, isso não se perde, né, Sônia? Isso. Exatamente. E o que é muito interessante é que, digamos, que isso vinha um pouco mais em teoria, até mais recentemente, porém, já vem se encontrando dentro da ciência, dentro da física, argumentos que embasam essa possibilidade da vida continuar. Inclusive, até tenho explorado um pouco esse assunto, correlacionando com a ciência, a partir de uma teoria de Einstein, quer dizer, já é coisa assim de quase 100 anos, na verdade, na qual ele fala de uma teoria que agora está voltando, está assim, começando a fazer, chamando a atenção dos cientistas mais modernos, mais atuais, que é uma teoria que se chama a teoria do universo em bloco. E dentro dessa ideia de Einstein, da teoria do universo em bloco, nada se perde. Então, é como se, desde o Big Bang, teria se formado todas as memórias de cada ser que vem vivendo nesses 14 bilhões de anos, obviamente a nossa, em algum ponto que nós surgimos ali no meio do caminho, e começamos a acumular as nossas experiências, e as nossas experiências estão todas gravadas, como se fosse assim, num super HD universal. E a nossa é uma pasta, né? A nossa consciência é uma pastazinha ínfima dentro desse contexto universal. Mas a nossa memória também não se perde. É isso que as minhas experiências têm mostrado, que justamente corrobora com a ideia de Einstein, que, na verdade, nada se perde, e tudo prossegue somando. Então, a cada encarnação, a gente vai somando as nossas experiências, os nossos avanços ou retrocessos, não importa, porque vamos ter que fazer de novo, se fez um retrocesso, não tem importância, vai fazer de novo, mas, de todo jeito, é uma somatória de dados que a gente vai constituir a nossa consciência. A nossa consciência, afinal, o espírito, na verdade, esta soma que um dia não vai estar com um corpo, mas vai estar puramente
né, com todas as informações angariadas. E o nosso trabalho tem mostrado isso, na parte prática, na verdade. Uhum, uhum. E aí é que eu vejo o lado mais desafiador, sabe? É você. A gente é cheio de crenças, né? Cheio de paradigmas e tudo mais. E aí, quando você começa a abrir a sua mente para novas informações, novas pesquisas que são comprovadas, né? Daqui a pouquinho você vai mostrar para a gente algumas imagens, se você puder, Sônia. Mas, Sim. assim, o mais desafiador, eu não sei o que é o mais desafiador. É você ter a consciência de que você pode estabelecer uma comunicação com outras consciências que não estão nesse plano aqui físico de vida, sejam humanos ou até não humanos, né, de outras, vamos chamar civilizações, não sei, ou se é o fato, de repente, da gente ter que lidar com as nossas responsabilidades e nunca ter fim, né? E nunca acabar todos os nossos erros, todos os nossos acertos. Essa consciência mudaria, e aí é onde é a chave de tudo, né? Mudaria a humanidade. Porque a É, humanidade não poderia mais agir da forma que age. na verdade, os dois desafios que você colocou, na verdade, são reais. É, eu diria que talvez o mais importante seja esse último, né? E é, na verdade, para o que a gente trabalha, né? A gente está buscando plantar hoje para que as próximas gerações já tenham isso, o caminho facilitado, e já poupem essa pesquisa básica de será verdade que se vive depois da morte ou não, ou sim, quem sabe? Então, nós vamos poupar o trabalho dessa turma nova, de forma que eles já podem partir dali para frente, né? Com novas teorias, com novos inventos e tudo mais. Porém, digamos que o maior, a parte mais afetada, eu acho que é exatamente essa que você mencionou, que seria a parte moral, ética do ser humano. Eu acho que a revolução é exatamente isso, né? Eu entendo que nós estamos num momento de uma reviravolta para algum avanço no nosso planeta, né? Segundo o Espiritismo coloca, isso me faz bastante sentido. Nós estamos finalizando uma era kármica, onde impera até hoje ainda o sofrimento de todos os tipos, é perda de alguém, é fome, é humilhação, enfim, ainda temos ainda esse prevalecendo os problemas kármicos que nós trouxemos, e a ideia é que isso, na verdade, se esgote, né? E aqueles que virão a fazer parte aqui do planeta não terão esse tipo de dependências de passado, kármicos, etc. Então, seria alguma coisa muito mais fluida, muito melhor, muito mais fácil de viver. Porém, é claro que o caráter, as intenções têm que mudar junto, porque não adianta termos uma humanidade hoje que é como é, ambiciosa, materialista, que não entende nada sobre a sobrevivência, e aí, de repente, dá um vidão maravilhoso para essas pessoas. Isso não vai acontecer, porque não faz parte do histórico delas, né? Mas, então, essa parte moral, vamos dizer, ela será diretamente afetada, e, na verdade, como eu te falei, a gente trabalha para isso, né? Para oferecer um caminho seguro, com evidências sólidas, se possível dentro da área científica, para que as pessoas possam focar a vida, a razão de você estar aqui, como algo de extrema responsabilidade, né? Eu costumo dizer que a gente não está aqui de férias, e muita gente acha isso, né? Está aqui, tudo bem, vamos fazer o que a gente quer, porque eu quero assim, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? É, haja visto o quanto que tem de gente resgatando tarefas difíceis, kármicas, complicadas, dolorosas, né? Se fosse realmente assim, nós tivéssemos aqui a turismo, seria bem diferente,
mas nós temos uma responsabilidade a cumprir, né? E eu acho que a comprovação da vida depois da morte vai apontar isso, assim, com o dedo no nosso nariz, né? Então, a responsabilidade muda, o planeta muda, os destinos mudam, então é para isso que a gente trabalha. Se isso vai acontecer daqui 5 ou 10 anos, ou 20, ou 30, a gente não tem ideia. Nós estamos só procurando fazer a nossa parte. Ô, Sônia, eu vou pedir para você colocar algumas imagens, se for possível, mas eu vou deixar uma pergunta, porque você me chamou de perguntadeira. E agora eu vou honrar a qualidade que você me atribuiu. Tá certo. Vamos lá. Ainda falta comprovar ou está faltando aceitar a vida após a morte? Olha, eu acho que falta comprovar, porque aceitar seria um pouco religioso, né? E eu não gosto desse caminho. Mas, como eu te digo, na verdade, a comprovação, não estou falando só do meu trabalho, mas de todo mundo que trabalha na área do pós-vida, com caráter, qualquer caráter que dê, seja religioso ou científico, qualquer que seja. Eu acho que esse novo paradigma é o que está faltando para botar a humanidade nos trilhos. Uma vez que se tenha a responsabilidade de você entender por que você está aqui, as coisas mudam de figura. Então, é muito natural que esse novo paradigma vá ser a nova cara da nova era, vamos dizer assim, né? E acho que falta, sim, o endosso da ciência. Por quê? Porque de boa vontade o inferno está cheio, né? De promessas, de balelas, de histórias, verdadeiras ou não, está cheio. Eu, particularmente, também quero ver a comprovação. Eu batalho muito por esse ponto. Porém, eu entendo, coisa que no passado não acontecia, e eu ficava muito brava, querendo mais apoio de pessoas da área de ciência, porque não sei o quê, que não sei o que lá. Hoje eu entendo perfeitamente que tudo flui exatamente da forma que tem que fluir. Vai chegar o momento dessa comprovação. E quem vai fazer essa comprovação também já é alguém programado pelo outro lado, porque tem que ser uma pessoa da mais altíssima confiança deles. Não é um cientista que vai estar correndo atrás de um prêmio Nobel ou de um emprego de professor, não. Ele terá que ser uma pessoa que vem para essa missão, né? E a gente não sabe se essa pessoa já está aqui, se não está. Então, tudo tem o seu tempo adequado. Mas aceitar não é um caminho para mim. Aceitar seria uma coisa assim meio religiosa, uma coisa meio dogmática, e eu particularmente não gosto. Ou a coisa é real e um dia será comprovado, assim que a nossa ciência também evoluir, ou nós vamos ficar aguardando. Ou então ver essas coisas a nível religioso, o que para mim não é interessante. Entendi. Mas falta comprovação, sim. Mas vai chegar no momento certo. Ok. Vamos. Então eu vou compartilhar aqui. Tá. Deixa eu ver. A Evelyn deve estar nos ajudando. Vamos ver se você está vendo aí a minha tela. Eu sim. Ah, tá. Então vamos ver se vai rolar aqui. Na verdade, eu peguei uma revista, até para as pessoas saberem como que são as nossas revistas. Elas saem em português, inglês e espanhol. Eu peguei, obviamente, uma em português. E vou mostrar como é que ela funciona e o conteúdo de uma revista. Agora, é bom lembrar que nós estamos com 175 revistas prontas, quer dizer, é muito material, é muita informação. Quem tiver interesse tem acesso a isso lá no nosso site e tal. Então, essa aqui, cada vez que eu faço uma gravação para um falecido, ou às vezes para dois, eu monto uma revista com todos os resultados. Então, no caso, essa aqui é o caso do Matthew, no qual eu abordo que ele traz um novo conceito de viagem no tempo.
que é outro tema que a gente vem explorando bastante. Então, essa aqui é a página de abertura, e esse aqui é o Matthew, com a foto que a mãe mandou, né? Eu sempre peço uma foto o mais próximo da época de falecimento do jovem, da criança, ou do homem ou mulher. No caso, o Matthew faleceu aos 17 anos, com um câncer nos ossos. Então, nós vamos ver, essa era a única referência que eu tinha dele, já careca, né, próximo da época de desencarne. Então, nós vamos ver nas minhas gravações o que foi que aconteceu. E aqui nós temos, por exemplo, uma das primeiras aparições, essa aqui aqui à esquerda, é uma transimagem, que inicialmente, na verdade, eu nem fazia ideia se era o Matthew ou não, porque ele, digamos, de 17 anos que ele tinha quando faleceu, aqui ele apareceu com 5 ou 6 anos, a gente não tinha certeza, até que a mãe mandou uma foto para a gente poder comparar. Então, você vê que é exatamente a mesma criança, né? E aqui nós estamos prosseguindo aqui na nossa gravação. E a cada bloco de transimagens que eu mando para a mãe, no caso a Elisa, a mãe vai mandando para mim fotos para a gente fazer a comparação. Então, aqui você tem, observa que, por exemplo, na foto que a mãe tem, ele está sorridente, aqui ele está de boca fechada, tá? Também ele está meio com o rosto virado, e aqui ele está de frente. Essa foto foi especialmente interessante, porque aqui você vê bem, ele está com a boca fechada, que é bem parecida, olhos claros, né? Você já vê que é mais o Matthew mesmo. Aqui mais uma. Observa que agora, bom, oi, fala. E como você capturou essa imagem? Eu falo você, porque por intermédio, né, do teu trabalho, mas como que essa imagem chega para você? Então, aí é que como você falou, na verdade, não fui eu que peguei, foram eles que mandaram, né, do outro lado para cá, sendo que eu entendo que o Matthew estava na estação transmissora, e as memórias dele, do passado dele, começaram a ser enviadas para os nossos aparelhos, no caso, celular, o computador e tal. Então, é um trabalho puramente deles. Aqui, observa os dentinhos, né? E isso aqui, no canto direito, é como se fosse parte da memória da consciência do Matthew. Na verdade, isso tudo, vamos dizer assim, mas daí você poderia falar, mas isso é uma memória, é um arquivo de dados? É exatamente isso, mas é isso que nós somos do outro lado. Nós temos uma capa hoje, uma capa física, né, temporária. Isso tudo é coisa que no futuro terá que ser muito bem entendido e assimilado no dia a dia. Tanto que uma perda no futuro de alguém, eu não vou dizer que vai virar uma celebração, porque também, obviamente, a gente vai sentir falta da presença física da pessoa, mas a gente vai ter certeza que isso é temporário e que nós vamos encontrar de novo com essa mesma pessoa, né? Só que ela não vai estar com a vestimenta carnal, que é o que nós estamos envergando hoje, né? Mas que a sobrevivência era um negócio bem comprovado e é o que vai fazer muito a diferença. Aqui outras imagens que demorou alguns anos para eu poder entender o que era isso, e que eram, na verdade, memórias do Matthew. Observa só, olha só, aqui, como ele aparece com o cabelinho, com os olhos bem claros, os dentes, né? E lembrando que a única imagem que eu tinha dele era essa daqui. Exato. Completamente diferente, ou seja, na verdade, ele foi demonstrando lembranças que estavam na memória, que servem, é claro, para a família como uma evidência de realidade.
Uhum. Obviamente que as imagens foram reconhecidas. Aqui você já vê ele, então, com mais idade, porque de volta, porque, na verdade, a gente pode acessar, quer dizer, o outro lado pode mandar tanto imagens do passado, como eventualmente das atuais, como, por exemplo, essa provavelmente é como ele está agora, Na o, outra o ação, que, no outro, no outro lado, como ele no está hoje. Esse aqui é o Matthew hoje, né? que Que não lembra a foi caminhada dele. fisicamente aqui, Não entendi. que não chegou a ter essa forma física aqui. Exato. Isso, exatamente. Na verdade, isso digamos, ele hoje, como ele está lá na estação, olhando para a câmera, ao mesmo tempo que as suas memórias vão sendo filmadas, vamos dizer, para o nosso lado. Então, isso é uma parte do meu trabalho. Daí eu Entendi. fiz um trecho para completar as informações, eu pus aqui brincando com o tempo, porque o Tesla, que é, segundo sabemos, né, um dos grandes coordenadores desse projeto de comunicação conosco, Olha só. a vida dele toda, ele teve muito interesse quando ele estava aqui encarnado, Nikola Tesla, nessa questão de viagens no tempo. Ele se questionava se isso era possível, se não, e como fazer, e como alcançar. Então, ele batalhou muito por esse tema. E, obviamente, hoje, ele estando do outro lado, é lógico que ele ia voltar a esse tema, agora com outros recursos, né? E tem uma vivência dele, uma experiência que ele passou, que está na internet, fácil de ser localizada, na qual ele sofreu um acidente lá de uma alta voltagem, e ele relatou depois para o jornal da época, se não me engano, é 1919, ele dizia o seguinte: eu podia ver o passado, o presente e o futuro simultaneamente. E essa é também a mesma ideia de Einstein, quando fala da teoria do universo em bloco. Então, que nós estamos resgatando isso, focando pela parte espiritual, né? Então, evidências de viagens no tempo já aparecem até na Bíblia, né? Aqui eu faço a citação de onde está citado, e que realmente não é, digamos, uma novidade do dia de hoje, já tem citação sobre isso. E também menciono e descrevo nessa revista um experimento Filadélfia, que foi feito pela Marinha dos Estados Unidos, em que supostamente um navio inteiro foi transportado, obviamente que isso está devidamente documentado pela Marinha, o navio inteiro desapareceu e foi aparecer em outro lugar. Então, isso seria, digamos, uma viagem no tempo. E é óbvio que os avanços dessas experiências prosseguem, né? Obviamente, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Então, a minha pergunta nesse momento é: será que o Tesla e a sua equipe estariam testando enviar imagens do nosso passado? Porque é isso que nós temos constatado, né? Então, por exemplo, voltando aqui ao caso do Matthew, observa, isto aqui são duas transimagens, observa que ele faleceu como um jovem de 17 anos, e aqui ele aparece totalmente um menino de 8 anos, ou 9, ou 10, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, de onde apareceu essa imagem? Só pode ter sido extraída da própria memória do Matthew. Aqui, ó, ainda mais nítida. Observa a característica dos dentes, né? Que ele tinha esse sorriso desse jeito. Aqui, ainda mais novo. Obviamente que a família não tem nenhuma imagem igual a essa, né? Até porque todas vocês observam que elas têm, digamos, algo em comum, que é estarem de frente. E, obviamente, quando você faz um álbum de família, você tem a pessoa brincando, pulando, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para cima, né? E as transimagens, elas são sempre olhando para a câmera, né? Aqui mais uma para comparar. Aqui em duas idades ao mesmo tempo,
que é outro, digamos, avanço que a espiritualidade vem conseguindo. Aqui outras imagens também dele, como eu falei, essa revista é inteira dele. Então, observa, quer dizer, a mãe tem ele rindo, tem isso, tem aquilo, mas não tem as imagens que a gente tem. Por isso que eu digo assim, que é um novo conceito de viagem no tempo, porque até hoje a física fica procurando uma viagem física no tempo, como se eles tivessem que construir uma nave, uma coisa assim, que vai navegar para o passado, tal. E, na verdade, isso já acontece através da consciência, né? E aqui, para terminar, uma coisa que acontece com frequência nas nossas revistas é que, além do falecido em questão, no caso era o Matthew, aparecem muitos desconhecidos, que a gente não tem certeza de quem são, então a gente enumera para que, se um leitor identificar, mandar depois uma foto e falar, por exemplo, olha, meu filho, eu acho que é o número 4, e daí manda para a gente. Você vê que são meninos diferentes do Matthew. Sim. Aqui, principalmente, cabelo bem comprido, loiro. Aqui, uma criança mais nova. Mas são todos desconhecidos. Então, essa, digamos, é uma outra fatia do nosso trabalho, que é também levar, não só para quem está sendo assistido, mas para outras mães que possam estar também sofrendo e veem os resultados do nosso trabalho. Então, essa é uma amostra do nosso trabalho. Mas, assim, são informações, assim, de explodir a cabeça, né? Como a gente costuma falar. Porque olha quanta coisa que a gente aprendeu aqui, né? O pessoal que está assistindo a live, gente, se quiser deixar perguntas, talvez a gente não consiga respondê-las hoje, mas espero ter outras oportunidades de responder, né, Sônia? A gente vai tentar se organizar para isso. Com certeza. Mas olha quanta informação. Então, peraí. Quer dizer que Tesla, que trabalhava aqui no campo da ciência, descobrindo, criando tantas coisas fantásticas, que naquela época já era. Hoje a gente já fica assim, muito surpreso com as possibilidades que Tesla levantou. Depois do seu falecimento, do seu desencarne, ele continua trabalhando. Isso é mais uma coisa, vamos dizer assim, óbvia, que aparece por tabela, porque às vezes as pessoas não se flagram que, na verdade, a continuidade da nossa existência, ela segue a mesma linha de interesses, os mesmos objetivos que você já tinha aqui, é mais ou menos como você vai seguir do outro lado. Então, por exemplo, num caso de um inventor do calibre do Tesla, que também já veio para essa finalidade, é óbvio, ele não veio aqui do nada, que saiu inventando todas aquelas maravilhas que, graças a ele, hoje nós temos os recursos que temos, praticamente, na área de tecnologia, grande parte a gente deve a ele. É lógico que ele não veio assim do nada, vou descobrir alguma coisa. Não, ele já veio mesmo com toda essa escala de trabalho e fez tudo isso. Era a tarefa que ele tinha que desenvolver. E é óbvio que, voltando para o outro lado, ele vai querer dar continuidade agora com os recursos de lá para cá. Sendo que hoje, nessa estação transmissora, onde supomos que de onde venha esses contatos, é óbvio que ele não está sozinho, ao contrário, eu acredito, pelo menos alguns prêmios nobres que a gente já ouviu falar que estão lá, como, por exemplo, o Dennis Gabor, que não foi tão conhecido aqui na Terra, mas nos anos 70 ele desenvolveu uma teoria que deu para ele o prêmio Nobel, sobre a reformulação do som, que é provavelmente exatamente a mesma teoria que eles usam de lá para cá hoje. Então, a partir do trabalho do Dennis Gabor, provavelmente hoje eles avançam nessa linha. Mas, então, tem lá inúmeros cientistas conhecidos e não conhecidos, alguns com certeza até bem anônimos, que fazem parte desse projeto
desse esforço de comunicação com a Terra, que obviamente ainda não é tão importante, mas que vai ser, né? Então eles estão se preparando. Volta, né, quando você falou, olha, a gente não está aqui de férias, não, tá? Olha só, gente, tudo que a gente puder aprender, trazendo assim para nós, simples mortais aqui, não tão especiais como essas grandes consciências. Mas olha só, tudo que a gente puder aprender, tudo que a gente puder trabalhar, tudo que a gente puder desenvolver, e não ficar perdendo tempo com bobagens, tempo com rancor, tempo com coisas que não vão agregar tanto assim a nossa consciência, é aqui que a gente tem que fazer esse trabalho, né, Sônia? Para que depois a gente possa se desenvolver mais e mais lá do outro lado, ou seja, onde for. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente aprende, né, nessas experiências, com o esforço desses seres, porque, como eu falei desde o primeiro momento, na verdade, tudo ainda depende deles, né? Então, é um esforço deles. Eu obviamente, não entendo da área de física, não fiz área de exatas, embora goste muito, mas infelizmente não fiz, ou felizmente talvez, né? Talvez não era para fazer mesmo, mas eu penso que eles precisem de gênios lá, porque as pessoas não chegam a pensar nesse detalhe ínfimo de como que uma informação sai, não sei de onde, porque nós nem sequer sabemos onde eles estão, nós não sabemos, não fazemos ideia, porém sai de lá alguma informação e essa informação chega no nosso aparelho. De que jeito? Que tecnologia é essa? Como que eles conseguem mandar uma... Agora falando, por exemplo, do caso do Matthew, Sim. Como que eles têm acesso ao passado do Matthew, que a mãe reconheceu, que aqui ninguém tinha bolufas de imagens daquelas? E como é que eles não só detectaram aquelas imagens, mas como ainda por cima transmitiram? Então, nós estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de uma ciência altamente complexa, que provavelmente, para que chegue para nós, entre os vários problemas que eles devem ter para fazer essa transferência, ainda por cima deve depender de cálculos gigantescos. Eu fico imaginando que deve ser uma coisa parecida, porém mais complexa do que quando, por exemplo, a NASA lança um satélite, ou lança qualquer negócio, e a coisa vai subir e vai voltar. Eles sabem com precisão em que ponto do mar, na longitude tal, na latitude tal, no momento tal, às 2 horas e 53 minutos e 20 segundos. Eles sabem onde é que vai cair. Por quê? Porque tem um monte de gênios lá e mais uns computadores incríveis que calculam tudo isso. Então, eu imagino que, por outro lado, nos acessar, para não errar o aparelho, porque eles não estão aqui, não estão fisicamente aqui, aliás, não estão fisicamente, nem se sabe onde, e, no entanto, eles têm que acertar, por acaso, se, por exemplo, eu estiver gravando com o celular, eles têm que acertar esse celular. Agora, você imagina, se você pensa no planeta Terra, você tem que acertar isso aqui. Entende? Então, é uma ciência que ainda vai ser descoberta, que ainda vão descobrir, né? Bom, ainda vão falar, uau, que é isso? Porque hoje as pessoas por exemplo, que me acompanham, normalmente são pessoas que perderam alguém e vão ver a revista do Matthew com o caso do Matthew, com as imagens. Ah, que imagens bacana, puxa, que interessante, ele no passado, mas não vai fazer essa conjunção toda mental de tipo, mas então como é que esse troço chegou aqui? E Que raio de existe a cálculos? participação do próprio Matthew, no caso? Qual que é a participação dele nisso? Existiu o desejo dele de estar manifestado aqui ou algo que não depende dele? Isso. Não, eu entendo que a coisa funcione assim. Obviamente que para eles têm que ter um foco de interesse nosso.
E o nosso interesse é a perda de alguém, né? Certo. No primeiro momento, vamos dizer assim, nesses primeiros anos de pesquisa, as pessoas que estão aflitas em saber se o filho vive ou não são justamente as pessoas que perderam alguém, um marido, qualquer coisa. Então, eles descobriram que eles podem fazer também essa parte de consolo, vamos dizer assim, de ajuda para nós, através da superciência deles, né? Então, o que eu entendo que funciona, provavelmente, eu não sei porque, infelizmente, eu não tenho acesso a visitar lá a estação e saber exatamente como que é. Porém, na minha intuição, na medida em que uma mãe, no caso, por exemplo, a Elisa, ela me procurou porque tinha perdido o Matthew e tal. Ela, entre outras centenas de mães. E aí a gente vai fazer uma tentativa. Mas nesse meio tempo, o outro lado, eles sabem tanto do que acontece aqui, na verdade, em qualquer lugar da Terra, mas são outros grupos que têm interesses e que vigiam para outras finalidades. Esse grupo mantém um contato direto, estreito comigo, porque nós fazemos um trabalho conjunto. Não é uma coisa que eu faça sozinha e nem que eles façam sozinhos. Então, eles sabem exatamente. Então, eles sabem, por exemplo, que a Elisa me mandou um e-mail. A Elisa perdeu o Matthew. Nessas alturas, eles já têm os dados, já sabem quem é a Elisa, onde que ela está, já convidaram o Matthew para ir até a estação. Obviamente que ele, no afã de trazer uma notícia para a mãe, vai aceitar com o maior prazer e vai participar da experiência. E aí eu entendo que ele é conduzido diante da aparelhagem lá do outro lado, e vai ser, e acho que ele, na verdade, não tem que fazer nada, talvez só ficar lá paradinho, e eles vão entrar dentro da consciência dele e começar a resgatar imagens do passado dele, ou do presente, que pode ser diferente do rosto que ele tinha, como, na verdade, ficou, e em alguns casos até com mais idade, também temos vários casos assim, e tudo isso, digamos, tem que ser transmitido. Então, eu entendo que toda essa parte técnica é como, mais ou menos, por exemplo, uma estação de televisão, como a Globo aqui, que já foi melhor, ou a CNN, a BBC, tem assim 500 mil funcionários, cada um na sua tarefa, um está com a câmera, o outro está com os cálculos, o outro está com não sei o quê, e é todo um esforço coletivo para essas imagens chegarem aqui. E por quê? Porque eles gostam da Sônia? Não, porque eles precisam avançar nessa pesquisa, porque as novas gerações vão precisar disso. E a Sônia, nesse momento, tem a simpatia por esse trabalho e está fazendo isso para eles, que também, por acaso, também não vim por acaso, também vim para fazer isso, né? Então é assim que o negócio rola. Essa organização toda, né? Seguindo esse passo a passo, que, na verdade, pelo que eu entendo assim, o seu trabalho, ele é um trabalho de fazer uma recepção de algo que já está pronto dentro de outra dimensão, para trazer um conforto para uma pessoa que está sofrendo, e é óbvio que sofre muito, tem muito esse desejo, mas que cumpre um propósito além disso, né? Sim, exatamente. São dois propósitos muito grandes, assim, não tem como, né, mensurar a dor de uma mãe que perde um filho, mas mãe, pai, é outra pessoa, mas a gente, principalmente mãe, né? Então, assim, são dois propósitos que se cumprem numa comprovação dessa, muito relevante, muito importante, tanto o conforto para quem perdeu esse jovem tão lindo, como nesse caso que você nos apresentou, o Matthew, como também abrir essa reflexão para que mais possibilidades possam existir, além desse conforto, né? Sim, exatamente. Uau! Uau! Sônia, e diz uma coisa para gente. Você nos mostrou as revistas, né? Como que as pessoas que têm interesse em saber mais, então nós temos o seu site, o IPAT,
Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. E lá nós temos as revistas. Lá você divulga todo o trabalho, toda a sua pesquisa. O meu trabalho funciona assim, com algumas etapas, felizmente, com o apoio, não é só do outro lado lá, não, do lado de cá também tem bastante gente trabalhando, inclusive a Evelyn, que está aqui nos assessorando hoje, nesse momento, que ela é craque nessas coisas de mídias sociais e informática e tudo mais. E aí, na verdade, a gente tem o site aqui no Brasil, onde a gente tem uma lojinha. Então, por exemplo, a gente não tem objetivo de fazer dinheiro. Então, o que acontece? Essa revista que vocês acabaram de ver, que tem, acho que umas 50, 60 páginas, que tem todas as imagens, muitas vezes tem o próprio vídeo para a pessoa ver, às vezes tem a voz. Tudo isso, na verdade, é um link, né? Está disponível lá no nosso site por R$ 15. Que, obviamente, se você fosse pensar no quanto eu tive que trabalhar para fazer essa revista, vai normalmente uma semana. E o valor que a gente põe é R$ 15, ou seja, é um valor simbólico, vamos dizer assim, né, para as pessoas que queiram conhecer outros casos, aprender sobre essa ciência tão inovadora, né, que é do outro lado. Então, pode visitar nosso site, ipate.org, e acho que, não sei se é R$ 13 ou 15, que é preço de um sorvete, né? Que o sorvete, depois de 10 minutos, você já acabou com ele, e aí você tem um aprendizado que você vai falar, puxa, que incrível, né? Que são as coisas que o outro lado faz. Então, assim, se as pessoas tiverem interesse, podem conhecer. Lá tem as nossas revistas em português, elas também saem em inglês e espanhol, que são publicadas no outro lugar. E também as pessoas que querem buscar imagens, né? Porque, de repente, pode ter a imagem ali de um ente querido seu. Conhecer o trabalho, conhecer as histórias dessas pessoas que, de certa forma não, né? Que totalmente estão contribuindo com a evolução nossa, né? Da gente que ainda está aqui. Então, é um trabalho que realmente, né? R$ 15 é uma ajuda que você recebe, Sônia, toda a sua equipe, que também vale lembrar que também é um trabalho muito voluntário, né? Mas que é necessário também, porque afinal de contas, eu sei que você tem mais de 30 anos de pesquisa, né, Sônia? Tem, bem mais, na verdade. Assim, é uma forma de nos ajudar, sim, porque nós fazemos as traduções, distribuímos, enfim, compro aparelhos, bolo umas maluquices. Quer dizer, tudo isso vai rolando no decorrer dos anos, né, na verdade. E felizmente nunca tive, né, a ganância de fazer dinheiro com isso. Então, nós temos o necessário, que obviamente é o que interessa, e vários voluntários trabalhando, tanto na parte de revisão, quanto na parte de tradução, na parte de postagem. Eu tenho uma amiga que cuida do Instagram, uma outra que cuida do Facebook, uma outra que cuida do site, e assim nós vamos compartilhando o trabalho, porque a pesquisa em si, ela demanda muito tempo. Eu trabalho praticamente de domingo a domingo, né? E vamos dizer assim, eu quase não venço, porque é muita coisa que eles mandam, e não é só ver as imagens e colocar na revista. Tem toda uma análise que você pode apreender daquilo e detectar o que eles estão mandando, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Muitas pessoas, muitos desencarnados, aparecem com um familiar, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma amiga que, por sinal, cuida da parte de tradução para o espanhol, que é a Lídia, que mora na Flórida. A Lídia perdeu um filho de 27 anos por suicídio,
e um neto, filho dele, muitos anos depois, com 22 anos, por problema cardíaco. Então, é claro que para ela foi uma bênção, né, ter conhecido esse trabalho. Ela ajuda muito, todas as edições em espanhol passa por ela, mas ao mesmo tempo ela teve o prazer de ver o filho, o neto junto, numa imagem só, significando que eles estão juntos, que eles prosseguem juntos. Viu também um irmão dela falecido, que tinha falecido na Espanha, mas obviamente está ao redor dela, né? Enfim, tudo isso, digamos, vai como uma retribuição, vamos dizer, por parte da espiritualidade para esses que estão compartilhando o trabalho conosco, né? E a gente percebe que o afeto, né, o amor não morre, né? Não morre. O amor, os laços, eles são eternos mesmo. Quando realmente existe amor, não haverá fim. Isso eu trago não pela parte da ciência, pela parte simples da Mia, aqui, que gosta de pensar sobre essas coisas e ver que eu já vi várias revistas suas, casos tão emocionantes que realmente, para quem perdeu um ente querido, perdeu assim, né? Está momentaneamente separado, né? Porque na verdade não estão perdidos, né? Estão muito bem acolhidos. É um lindo trabalho, Sônia. É um trabalho que vale ressaltar muito aqui, que inclusive toda a sua jornada, né? Toda a sua experiência, todas as suas pesquisas, o desenvolvimento de novas ferramentas que eu sei, que eu li, que você desenvolveu, já foi muito reconhecido, já ganhou prêmio no exterior. Uma cientista brasileira, uma mulher, e hoje nós estamos aqui em março, no mês das mulheres, e olha só que qualidade de bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né? Uma pessoa que está fazendo a diferença com a ajuda dos seus mestres, como você gosta muito de ressaltar, né? Com a ajuda das consciências, com a ajuda dessas consciências que não são grandes mestres, são apenas pessoas que viveram, estiveram aqui entre nós e têm um valor tão grandioso quanto qualquer outra consciência, que do seu jeitinho contribui. E a gente tem que tirar proveito disso. Tem que tirar proveito disso, tem que aprender, tem que trabalhar, estudar e ajudar. Volto a citar aqui o meu professor Hélio Couto, que me trouxe até você. E me encho assim de esperança, de alegria, vontade de saber mais, de estudar muito mais. E vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar, pode ser? Ok. Sônia, quem era a Sônia antes desse trabalho? Por que a Sônia começou esse trabalho? O que foi que te motivou a realizar esse trabalho? E quem é a Sônia hoje? Olha, se eu começar pela perspectiva de agora, é bem mais fácil de ver, né? Porque daí eu já tenho todo o caminho na minha frente, né? Obviamente que se você me perguntasse isso quando eu tinha 20 anos, eu ia ficar bem em dúvida, né? Mas hoje, claro, você já tem toda a trajetória, uma grande parte andada, então você já tem noção do a que você veio, né? Então, eu diria hoje que suponho que eu me comprometi a essa tarefa, como talvez outras pessoas, mas só que quando você chega do lado de cá, você pode executar a tarefa que te cabe ou mudar, você pode mudar, você tem o livre-arbítrio de mudar, e eu fui esperto o suficiente para não mudar, né? Então, é claro que eu não diria que eu criei laços com eles a partir dessa existência. Eu suponho que eu vim para fazer isso que eu estou fazendo e tenho mesmo a felicidade, a honra de estar participando desse projeto que é deles. E é claro que eu tenho certeza que eu já tenho um emprego lá do outro lado. Eu brinco que eu falo que quando eu partir, eu espero que a minha cadeira esteja vazia, né? Que eu quero já não vamos fazer muito meia hora lá, não, porque não dá, nós temos que já começar a trabalhar.
Então, eu já tenho um emprego lá do outro lado, né? E, na verdade, é brincadeira, mas é verdade. Eu penso que a gente vai dar continuidade a esse projeto de lá para cá, então, né? E não sei se ainda volto para cá no futuro, mas, enfim, digamos que que eu acho que a Sônia começou a executar a tarefa dela cedo, mais ou menos com 18, 20 anos, eu já estava com as minhocas na cabeça, e daí fui destrinchando, e aí, obviamente, eles foram me acompanhando para ver até onde eu ia, se eu não voltava, e assim por diante, né? E felizmente estamos nesse ponto hoje. Então, a minha visão hoje é dessa, né? De estar cumprindo uma tarefa. Eu sinto assim que você recebeu o seu propósito, a sua missão, aceitou de bom coração e está muito feliz realizando esse trabalho. Por mais assim que te dê trabalho, literalmente, mas que te traz uma realização muito grande também, né, Sônia? Traz realização, sim, a nível espiritual, com certeza. É, inclusive, eu diria assim que, às vezes, eu acho até que eu sou mais protegida, vamos dizer assim, do que eu, às vezes, acho que eu mereço, né? Mas isso é em função do trabalho, né? Então, eu diria assim, que a minha vida é muito plana, né? Ela não segue picos kármicos, como no geral das pessoas, que as pessoas têm problemas de todos os tipos, né? Em todas as áreas, e é um sobe e desce, enfim. E a minha vida sempre foi extremamente plana. Eu acho que é justamente para que eu tenha a condição de fazer isso, né? Porque se eu tiver que fazer esse trabalho de domingo a domingo, e ainda eu tiver que me preocupar com um parente muito próximo que está doente, aí é complicado, né? E eu já passei por essas experiências de forma bem tranquila. Pessoas que ficaram aqui em casa com meu pai, minha mãe, até partirem, o meu marido, eh, até partirem, mas eu tive todo o apoio. Então, digamos que há uma clara retribuição pelo pouco que a gente faz do lado de cá, mas que, na verdade, é importante para eles, né? Porque eles precisam da oportunidade de gravar para aprender o que eles estão acertando, onde é que eles erraram, o que pode melhorar, né? Então, para isso, eles precisam dessa nossa inutilidade de ligar um botão, mas que eles precisam de que alguém ligue o botão. Então, puxa, para mim já tá bom, né? Também eu só devo ter capacidade mesmo para ligar o botão, tá bom, né? Futuramente eu vou aprender mais, mas eu acho que era o que eu vim fazer aqui e tenho a alegria de estar fazendo, né? E nós temos a alegria de ter você, de ter toda a sua equipe. Deixa eu ver, eu sei que temos a Evelyn, que temos a Marlene, que temos a Cláudia, Rosana, Rosana. Christian, tem um time grande, né? A Nícia, a Lídia, a Lisa. Eu tenho, no exterior, principalmente, que é, na verdade, por onde o trabalho flui, na verdade, flui no exterior, né? E aí eu tenho meus braços direitos lá, principalmente uma americana chamada Alissa. A Alissa é meu braço direito lá. E ela cuida, ela faz, ela. Nossa! E é graças a ela que o trabalho vai fluindo para o exterior, que é, na verdade, cumprindo uma promessa do Tesla. Isso já de uns 10 anos atrás. Ele disse numa gravação, uma vez, a expansão ocorrerá pelo norte. Eu, na época, 10 anos atrás, eu mal tinha começado a frequentar os Estados Unidos e tal, e a viajar, e daí vi que sim, realmente tem sido, principalmente através dos Estados Unidos, mas outros países também, que a coisa vai fluindo e vai se expandindo. Ou seja, não daria para a gente esperar só pelo Brasil, não ia dar certo. Então, nós dependemos aí do exterior e do norte, como disse Tesla, né? E a coisa está indo. E aí vem a interpretação, né, dessas mensagens. Você tem que interpretar essas mensagens e tentar tirar o melhor caminho, né, que eles estão ali direcionando.
Gente, eu fiquei assim muito feliz com essa nossa conversa, com esse nosso bate-papo. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Ainda tem muitas perguntas, inclusive tinha perguntas que eu tinha separado, mas que não dá, são tantas coisas. Eu acho que a gente tem pergunta para toda a nossa existência, né, Sônia? Mas Todo mundo tem, eu também. já deu para trazer assim muita informação. Peço para vocês que estão nos assistindo, que curtem, que compartilhem o vídeo, deixem os comentários. Isso tudo é muito importante, é muito relevante, porque são informações que a gente precisa levar para muitas e muitas outras pessoas. E o tempo que vocês, Sônia e equipe, nos presenteou aqui hoje com todo esse tempo, todo esse conhecimento, é de um valor imensurável. Muito obrigada. E acho que podemos encerrar a nossa live por hoje. Claro, só deixando um abraço grande para você. Adorei muito conversar com você. Agradecer a Evelyn, que está nos bastidores, cuidando de tudo. Evelyn, um beijo grande para quem está nos ouvindo e quem vai nos assistir ainda. E, como disse a Mia, passem para frente, porque, digamos, como dizia Chico Xavier, Emmanuel, me parece, o ensinamento, a transferência de conhecimento também é uma caridade, né? Então, se puderem compartilhar, a gente agradece. Um beijo para todos. Obrigada, Mia. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Sônia. Obrigada, equipe. Obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau.